Pajal, chamados irmãos. Hoje os irmãos estão estranhando, né? Que vocês não estão vendo o papai aqui, né? Hoje o papai está ausente, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que papai está presente. Por que papai está presente? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Por que, irmão Murilo? Você acha que ao mesmo tempo papai está ausente, mas ao mesmo tempo papai está presente aqui conosco? Exato, é a palavra, né? Porque quando nós hoje somos esclarecidos, da verdade da palavra, esse corpo, né, é a família. Igual eu tô falando para os irmãos, né? A gente vê, né? Papai está ausente, mas ao mesmo tempo a gente vê a presença dele. Por quê? Porque hoje, Filadélfia, ele é esclarecido na palavra. E quando a gente vê hoje Filadélfia esclarecido na palavra, hoje nós temos esclarecimento dentro da palavra, que é a palavra que vem de Al, e nós não poderíamos chegar no esclarecimento da palavra de Al através do papai. Então ele se faz presente. Por quê? É porque você saber que a palavra que nós estamos falando, tanto os anciãos, na ausência do papai, nós estamos aqui para falar da palavra a qual nós o quê? Colocamos em prática. Por isso que a palavra que a irmã Dini, eu falo sempre a irmã Dini me ajudar, né? É Lucas o que, irmã Dini? 6:46. Lucas 6:46, né? Feliz o homem que o quê? Que ouve a palavra e põe em prática. É como que o homem que ele, ao construir uma casa, ele lançou alicerce, né? Ali sobre a rocha. Então, mostrando, né? É semelhante àquele que ouve a palavra e põe em prática. Então, nós, hoje, Filadélfia, a igreja, hoje nós estamos na ausência do papai presente, mas, ao mesmo tempo, o papai está presente em questão da palavra que nós estamos pondo em prática. Nós se assemelha àquele a qual traz a palavra. Aquele que traz a palavra, nós o que? Nos espelhamos nele. Então, por isso que quando o papai ele traz a palavra para a igreja e nós pomos em prática, nós se tornamos semelhantes a ele. Vocês estão entendendo isso? A grandeza disso? Isso é você ser sensível ao Espírito, irmão. Se você estiver compreendendo isso, você vai ver que você está vivendo ele o tempo todo. Se você põe em prática, que Shaul Paulo ele falava que sejam meus imitadores, como eu sou de Yahshua Mashiach. Aí você vê que ele vivia o tempo todo ali com o Espírito. Vocês têm noção a grandeza disso? É nós hoje, quando você põe em prática a palavra que a qual foi ensinada a cada um de vocês, a palavra a qual foi me ensinado, você procura pôr em prática, você se assemelha a ele. Por quê? Porque a sabedoria, ela é o quê? Ela é justificada pelos seus filhos. A sabedoria ela é justificada pelos seus filhos. Isso é grandioso. Eu falo assim para os irmãos que, né, nós estamos crescendo tanto nessa reta final. Nós estamos aí, quantos dias, irmão? 35 dias. 35 dias? Nós estamos aí com 35 dias para se completar o tempo de Filadélfia. Aí nós vamos estar no aguardo. Mas vamos estar descansando? Não. Vai se completar o tempo. A Filadélfia agora vai descansar de forma alguma. Por que Filadélfia não vai estar descansando? Porque Filadélfia trabalha. Enquanto o pai de família, né, está aqui trabalhando, a igreja também trabalha. Enquanto que nós nos acendermos, enquanto que o venho logo não se completar no papai, a igreja está trabalhando. Nós estamos trabalhando, e é um trabalho que a gente sabe, né? Que é um trabalho árduo. É como ali, né? Aquela palavra ali de Provérbios da formiga. Vamos abrir lá? Provérbios 6:6. Ó, irmão. É de Al, tá afiado, né? Provérbios 6. 1031. Não, 1029. Provérbios 6.
Provérbios 6,6 diz assim, né? Na Bíblia Yal Shalom, página 1029. Provérbios 6, versículo 6, página 1029, que diz assim: anda preguiçoso, olha a formiga, observa o teu proceder e torna-te sábio. Tá vendo? Anda preguiçoso, olha a formiga. Aqui, quando está falando da formiga, está se falando de uma pessoa. Observa o teu proceder. Observa. Quando você lembra de observa, você é o link, a conexão ali com Apocalipse 3:3, que vai falar ali para o quem? Vai falar ali para o mensageiro de Sardes, que vai falar para o mensageiro de Sardes, né? Observam e converte. Observam. Por quê? Porque quando está pegando esse link com aquele link, observam, porque fala que e torna-se sábio. Por que torna-se sábio? É porque quando a gente vê a condição do mensageiro de Sardes hoje, ele não está sendo sábio. Por que não está sendo sábio hoje, irmão Edial? Porque ele está naquela sabedoria humana, né? Que é na sabedoria lá do Antimachia, que ele rejeitou as águas tranquilas e mansas de Siloé, né? Então ele está agora sendo conduzido pelo espírito, né, do erro, que é o Antimachia, do engano. O link a gente vai ver lá em Provérbios 24. Vamos abrir lá em Provérbios 24. Por isso que fala assim, torna-te sábio. Porque nem ouve nem pratica. Isso é grandioso. Porque sabe que ouve pratica. Porque quando a gente vê aqui, ó, igual o irmão Ed aqui me lembrou bem aqui, ó. Por isso fala assim, observa, né? Fala assim, ó, anda preguiçoso, olha a formiga, observa o teu proceder e torna-te sábio, né? Quando fala observa, aí a gente lembra da passagem de Lucas 6, que diz, né? Que aqueles que observam e põem em prática, estes são sábios. Que observam e põem em prática. Estão observando e pondo em prática, mas aí a gente vê a condição ali do mensageiro de Sardes e aqueles que estão ali com ele, que esses estão observando, mas estão pondo em prática? Não. A gente sabe que eles ouvem, mas põem em prática? Não, né? Por isso que a gente entende essa conexão desse texto com Provérbios 24. Vou abrir na Bíblia King James. Provérbios 24. Provérbios 24. Essa passagem foi a irmã Leidiane, né? A irmã que sempre ali, ela me manda uma passagem, tirando dúvidas, se faz conexão. Isso é dando água pra gente, como o papai sempre fala, né? É o corpo trabalhando. A gente gosta disso. O irmão mandar mensagem e falar assim, não, irmão, acho essa passagem assim tão bacana, tão maravilhosa. O que você acha que tem conexão com o texto que foi falado? E aí que a gente vê que os irmãos estão estudando. Aí a gente vê Aí a gente vê que os irmãos estão estudando, porque os irmãos estão o quê? Observando e estão pondo em prática. Aí a gente vai aqui, ó, né? Provérbios 24. Provérbios 24:30. Provérbios 24:30. Irmão Carlos, Padre Alcho, Padre Alcho, Eduardo. Provérbios 24:30. Eu tô na Bíblia King James para os irmãos, viu? Aí fala assim, ó. Passei junto ao campo do preguiçoso, pela vinha de um homem sem juízo. Tá vendo? Pela vinha. Por que fala pela vinha de um homem sem juízo, irmão Robson? Atenção, irmãos. Eu tô... Passei... Aqui, ó. Fala aqui, ó. Passei junto do campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Pela vinha do homem sem juízo. Por quê? Ali ao mensageiro, né? Sardes ali, né? Se lá na igreja, né?
que a condição que Sardes ali é a condição de vinha. Nós não estamos... Aqui está sem tá assim, então tá bom, irmão. Quando a gente... Não, mas tá sem, aqui atrás. Vai, meu Bruno. Quando a gente vê a condição hoje, a gente vê, né, que a gente tem que a figueira, Filadélfia, que está plantada no meio de uma vinha. Filadélfia, a figueira plantada no meio de uma vinha. E hoje, Esmina é a condição de quem hoje? Nós estamos hoje crescendo na maturidade, hoje a gente vai vendo. E ali a Esmina, ali é a condição de quem? Irmã Márcia. Da Oliveira. Certíssimo, é isso aí, da Oliveira. Então, é a condição da oliveira. Então, mas a gente vê ali, as demais são vinha, né? E a gente tem a condição ali de Esmina-se a oliveira, né? Por isso que São Paulo, ele fala, né? Que ali dá falando da videira o quê? A braba, né? Oliveira braba. Então, que foi enxertada, né? Então, essa condição. Então, vamos voltar aqui, ó. Provérbios 24:30. Passei junto do campo do preguiçoso, pela vinha de um homem sem juízo. Tá vendo? Pela vinha de um homem sem juízo. Então, se ele é um homem sem juízo, está vivendo uma vida despromissa, sem entender que o peso da gravidade da forma que ele está vivendo. Por quê? Porque aqueles que ouvem a palavra e a põem em prática, aí fala que vou mostrar quem é semelhante. Então, esses estão se tornando sábios, porque aquele que está ensinando, ele é o mestre. Ele é o professor, e todos aqueles que estão ouvindo a palavra e estão pondo em prática, está mostrando que esse o quê? Se assemelha a ele, se torna-se sábio também como ele. Por isso que fala lá em Lucas, que fala que a sabedoria, ela é testificada pelos seus filhos, mostrando, ele é a sabedoria e os filhos ali testificam essa sabedoria. É grandioso a gente compreender esses pontos. Aí vamos voltar aqui. Passei junto do campo do preguiçoso, pela via de um homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de urtigas. Sua superfície coberta de espinhos e seu muro de pedras em ruínas. Está vendo? Aqui a condição, o que você vê aqui? Está cheio de quê? De espinhos e seu muro de pedras e ruínas. Então é a condição que a gente vê que o mensageiro de Sardes, dentro lá do campo, da vinha, onde que ele está trabalhando, está cheio de quê? De espinhos. Mostrando, está tendo no meio dessa igreja, está tendo no meio deles o quê? Esses que são os espinhos. Para o Carlos que está chegando e a Duda que estão chegando, para os irmãos entenderem, espinhos, o Carlos e Duda, aqueles que são híbridos, aqueles que não se convertem, aqueles que já são uma descendência voltada de Satanás. São seres, são pessoas que estão nesse mundo aí, mas eles não se arrependem. Por isso que em Hebreus 6 fala que o fim dos espinhos é lançado ao fogo, porque eles não têm utilidade alguma. Mas vocês vão crescendo no decorrer, tá bom, amados? Aí fala, né? Então fala aqui, né, que o campo dele está o quê? Coberto de espinhos e seu muro de pedras e ruínas. Então você vê que está em ruínas, está cheio de espinhos. Então é a condição como é que está lá. Por isso que entra aqui na condição aqui de Provérbios 6 aqui que fala, ó, anda preguiçoso, apontando para ele, tá vendo? Anda preguiçoso. Olha a formiga. Observa o teu proceder. Então, mostrando, é a condição. Observa-o e converta. Apocalipse 3:3, quando fala para o mensageiro de Sardes. Observa e converte. Mostrando, ele está observando, mas não está pondo em prática. Mostrando, se ele observasse e estivesse colocando em prática, estava se tornando como um homem sábio. Por isso que a palavra fala aqui. Anda preguiçoso. Olha a formiga. Observa o teu proceder e torna-te sábio, mostrando se ele tivesse fazendo tudo isso, mas a gente sabe que ele não está fazendo, né? Então, eu falo assim para os amados irmãos, a importância hoje, irmãos, de todos aqueles que estão ouvindo
essa palavra está pondo em prática. Todos os que estão ouvindo a palavra estão colocando em prática. Porque tem muitos aí que zombam. Recente agora, né, a gente teve um vídeo de o irmão, isso é para o irmão que está ouvindo, para isso servir, né, para que o irmão, ele não zombe das coisas de Al, porque de Al não se zomba. As coisas de Al é levada muito a sério. Quando a gente vê a condição aqui dos irmãos, a situação que a gente, né, ali trouxe, quando o papai trouxe a ministração ali sobre Coré, a rebelião ali, e você vê que os irmãos, né, aqui a gente vê a condição dos servos, o temor dos irmãos, isso é o que Al quer da igreja, o que Al busca da igreja. Por isso que Salmo 101:6 fala o quê? Que Al, né, os olhos de Al, está o quê? À procura dos fiéis da terra. Os olhos de Al estão à procura dos fiéis da terra. E para você ser um fiel na terra, para mim ser um fiel na terra, então a gente tem que se avaliar da nossa conduta. Fidelidade está relacionado também à boa conduta. Ser fiel está relacionado à boa conduta. A gente vai abrir em Gálatas, capítulo 6. 6. Os irmãos estão estudando. Eu gosto disso, viu, irmão Ed? Gálatas 6. 2038. Provérbios 6, Lucas 6. Provérbios 6, Lucas 6. Olha pra você ver, né? Provérbios 6, Gálatas 6, né? Os irmãos que gostam de números, né? Não, Apocalipse 3, mas que dá 6 também, né? É isso mesmo. Vamos lá. Gálatas 6, 6 diz assim, ó. Quem é instruído na palavra, torne participante em toda sorte de bens aquele que o instruiu. Tá vendo? Aqui tá falando aqui, quem é instruído na palavra, nós estamos sendo instruídos, a igreja. Quem é instruído na palavra, torna participante em toda sorte de bens aquele quem o instruiu. Aí nós vamos deixar essa passagem, nós vamos lá em 1 Timóteo 4. É 1 Timóteo 4 ou 2 Timóteo 4? 1 Timóteo 4. Deixa aqui aberto. Página 2071. 1 Timóteo 4. O que está falando, né? Quem é instruído na palavra, torne participante em toda sorte de bens aquele que instruiu, mostrando, vai receber bens daquele que instruiu. Por quê? Porque foi instruído e colocou em prática. Foi instruído e colocou em prática. Aí nós vamos lá em 1 Timóteo 4:12. 1 Timóteo 2072. 1 Timóteo 4, 12. Aqui é quando Paulo aqui, né, estava ali direcionando, né, escrevendo a carta ali a quem? A Timóteo. Timóteo era um jovem, né, mas era um jovem que a qual ele o quê? Ele seguia todas as ordenanças. Era um jovem que ele passava a fazer, colocar tudo em prática daquilo que era ensinado. Ele colocava em prática aquilo que era ensinado a ele. E quando a gente vê Timóteo aqui, ele é uma representação para os dias de hoje do filho varão. Ele é uma representação do filho varão. Sabe, Carlos? Que é um jovem, né? Que a gente pega o tempo de Filadélfia, que é um ministério muito curto. E a gente vê o filho varão, o nascimento do filho varão ali dia 8 de abril de 2020, até se completar esse tempo de 1260 dias, é um tempo muito curto. Então, pelo esse tempo curto, a gente vê esse mundo, por exemplo,
olha para nós e fala bem assim: nossa, esse povo tem tanto pouco tempo que esse povo reúne, esse povo começou a reunir quando e quer ensinar. Nós temos 50 anos, 30 anos, tem instituições religiosas de Babilônias, igrejas evangélicas, que têm fundado há mais de não sei quantos anos, e eles acreditam por ter um tempo, uma teologia, escatologia, eles acham que é isso que faz, que vai agradar a Yahweh. Não é isso. E aí a gente vê aqui, ó, 1 Timóteo 4, versículo 12. Que ninguém despreze tua jovem idade. Mostrando aqui, apontando para o filho varão. Que ninguém despreze a tua jovem idade. Quanto a ti, separa os fiéis. Está vendo aqui, ó? Separa os fiéis. Modelo na palavra. Então, mostrando, separa eles. Você, o filho varão, separa eles, modelo na palavra. Separa eles, para esses fiéis, modelo na palavra. Mostrando para aqueles que estão buscando a palavra e pondo em prática. Separa eles, modelo na palavra. Por isso que fala aqui: que ninguém despreze tua jovem idade. Quanto a ti, separa os fiéis, modelo na palavra. Na conduta, aí nós lembramos do quê? Da crescer em graça e o quê? Em conhecimento. Você vê que o filho varão, você vê que o papel não só cresce no conhecimento, mas também na conduta. Ele é exemplo de conduta para a igreja. Por isso que o ancião de 1 Timóteo 3, não há repreensão. Não há repreensão. Né? Então essa é a condição. Por isso que fala aqui: que ninguém despreze tua jovem idade. Quanto a ti, separa os fiéis, modelo na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Esperando minha chegada, mostrando a condição da plenitude, conforme Apocalipse capítulo 3, ali da partir do 7, que vai falar bem assim: venho logo. Apocalipse 3:11. 3:11, isso aí, irmãos. Então, esperando a minha chegada, o quê? O Espírito, a plenitude, repousar sobre ele. Esperando a minha chegada, aplica-te no ensino, na exortação e na instrução. É o que a igreja está sendo aplicado. No ensino, que é a palavra, na exortação, para que ninguém se desvie do caminho. A não ser aqueles que são rebeldes e a não ser aqueles que são espinhos, que vêm para o nosso meio, mas conforme a palavra em 1 João ali 2 que fala, esses tiveram nosso meio, mas não são do nosso, porque se fossem dos nossos, eles permaneciam no nosso meio, mas era primeiro preciso eles se manifestar para depois fossem tirados. Então, mostrando essa condição, que esses aqui está sendo aplicado no ensino, na exortação e na o quê? E na instrução da palavra. Por isso que a igreja, irmão, que é o corpo, a igreja, ela o quê? Ela ouve e ela pratica. Ela se assemelha a esse homem. Vocês estão entendendo? Vamos invocar para a gente continuar? Porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Papai, te agradecemos, ó Pai. Somos gratos. Somos gratos porque tu tem nos sustentado com a tua palavra, ó Papai. Gratidão porque teus pequeninos estão sendo esclarecidos da tua palavra. São pedrinhas preciosas, a qual um dia tiveram espalhadas e agora estão sendo ajuntadas, ó Pai. Gratidão porque em breve, Papai, retornaremos para nossa morada celestial.
o lugar que nunca mais sairemos de lá, papai, a qual um dia fomos tirados, mas agora, papai, voltaremos, seremos colunas ali naquele lugar, papai, no templo, para sempre. Ó, papai, somos gratos, gratidão pela vida do nosso papai, do filho varão, ó, papai, gratidão pela vida de cada um dos amados irmãos da igreja. Papai, somos gratos porque tu enviaste teu mensageiro para conduzir o teu povo. Sim, papai. E não queremos ser como aquele povo lá no Egito, papai, que ali, aquele povo ao sair do Egito e tomou o deserto, aquele povo começou a murmurar, questionar ali a tua vontade, papai. Queremos fazer conforme a tua vontade, Al. Sabemos que um dia estávamos presos ali na morte no Egito, mas hoje nós estamos livres para te servir, para buscar o teu nome, Al. Ó, papai, somos gratos. Nos alimenta mais e mais e mais, papai. Queremos ser alimentados. Papai, que todo o nosso fazer, que o nosso deitar, o nosso levantar venha ser em ti, papai. Somos gratos, papai. Que tu possa cuidar daqueles que estão doentes, aqueles que estão cansados, papai. Que tu possa dar força e ânimos a esses, ó Pai. Porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que andamos avante e buscando o teu nome, Al. Gratidão, papai. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, e assim seja feita a vontade do papai Yalcha, assim seja. Pode assentar, irmãos. Conforme eu falei para os irmãos, os olhos de Al está à procura dos fiéis da terra, né? E a gente lemos aqui, né, 1 Timóteo 4, 12, que fala, né, que ninguém despreze tua jovem idade, quanto a ti, mostrando, né, falando a condição para o filho varão, quanto a ti, separa os fiéis, modelo, na palavra. Separa os fiéis, modelo na palavra. Então, olha para você ver, ser modelo. Modelo na palavra. Mostrando os olhos de Al. Os olhos de Al está à procura dos fiéis da terra. Esses fiéis da terra, que os olhos de Al está à procura, são aqueles que estão que estão vivendo uma boa conduta. Por isso que você vai ver que os olhos de Al está à procura desses fiéis da terra, conforme Salmo 101:6, está relacionado à boa conduta, porque você vai ver a continuidade aqui que vai falar, separa eles modelo na palavra, na conduta. Tá vendo? Na conduta. Então, mostrando, quando os olhos de Al está à procura dos fiéis da terra, então está observando nesses fiéis da terra o que? A conduta de cada um. Por isso que quando a gente lê em Lucas capítulo 3, que ali quando Yohana, né, o batizador, ele estava o quê? Imergindo o povo, ele fala assim, arrependei-vos. Arrependei-vos. Então, mostrando, não é apenas só passar pelo batismo, pela imersão, mas é agora apresentar fruto digno de arrependimento, boa conduta. Porque no meio do povo ali, estava vindo ali também espinho, sabe, Carlos? Por isso que ele fala assim, raça de víboras.
raça de víboras, porque estava vindo um povo para ser imergido, sabe, ô Duda? Estava vindo um povo para ser imergido, mas no meio daquele povo estava vindo também espinhos. Eles iam ser ali imergidos, mas eles não queriam se arrepender. É aqueles que vêm, são imergidos como os Ialdinhos, conheceu Iau e Yauxa, sabe, irmã Edna? Conheceu Iau e Yauxa, foi imergido, mas você vê, o fruto deles é o quê? É espinho. Não pode colher nada deles. Não pode extrair nada deles. Por isso que você vê a condição ali, quando a gente leu de Provérbios 22, da partir do 30, passei pelo campo do preguiçoso, do mensageiro de Sardes. Passei pelo campo do preguiçoso e eu vi que no seu campo estava cheio de quê? De espinhos e de ortigas, né? E seus muros estavam em ruínas. Mostrando, dentro desses que receberam, foram imergidos, fala do nome de Iau, fala do nome de Iau, tá cheio de espinhos lá. É o Tiga, né? Que é pior mato que tem. Vocês conhecem o Tiga? Fala mal, acusam, levanta infâmia. Tudo característica, sabe de quê? De espinhos. Nenhuma característica de Filadélfia. Por quê? Porque esse que é modelo aqui, o filho varão, olha para você ver, continuando. Ser para os fiéis, modelo na palavra. Aí fala, na conduta, no amor, na fé, na pureza, esperando minha chegada, aplica-te no ensino a quem? A igreja, ao ensino, a exortação e a instrução. Tá vendo? O amor. Tá vendo? Por isso que Filadélfia é amor entre irmãos. Por isso que Filadélfia é amor entre irmãos. Por isso, amados irmãos, quando a gente vê hoje a condição nossa, hoje, quando eu falo assim, apresentei fruto, né, digno de arrependimento, a boa conduta, é porque quando você compreende quem morreu por você, quem foi que morreu por nós, irmão Samuel? Irmão Samuel. Hã? E ao visível. Quem morreu por nós e ao visível. Por isso que quando você pega a condição de Apocalipse capítulo 12, você vai ver ali que a mulher, ela está vestida com o... A mulher está vestida com o... A mulher está vestida com o sol, vestida de salvação. E por que a mulher está vestida com o sol, a mulher está vestida de salvação? Quando você pega lá no início, irmão Carlos e irmã Duda, você vai ver lá no início, o homem e a mulher, eles pecaram. Lá no início em Gênesis. Quando eles pecaram, eles, para cobrir a vergonha deles, eles tamparam com folhas de figueira. Aí teve que haver um sacrifício à morte do inocente, por causa do pecado deles. Aí morreu o inocente por causa do pecado deles. Aí mataram-se um animal para cobrir a vergonha deles. É a condição que no fim dos tempos, aí você compreende que quem morreu por você, quem morreu por nós, foi aquele que derramou sangue por todos nós, hoje nos cobre com a salvação. Mostrando, tudo nosso hoje foi coberto, por isso que ele reconciliou os seres da terra e os seres do céu, conforme Colossenses 1,15, ali em diante. Ele reconciliou, mostrando, ele deu essa condição para nós, de reconciliamento. Por isso que, ao privilégio, você entender conforme Apocalipse 12, que fala, a mulher está vestida com sol, está coberta. Está coberta. Então, quando a gente vê hoje, irmãos, Filadélfia hoje, nós estamos no tempo de viver a conduta e observar o mensageiro, observar o papai. Hoje ele está na condição de irmão mais velho, mas também é pai, na condição quando ele estiver na condição da plenitude, se tornará pai, hoje como irmão mais velho. Então hoje a gente fala assim para os irmãos, é observar e pôr em prática a palavra de algo.
E pôr em prática é o quê? Apresentar fruto digno de arrependimento. Por isso que quando a gente vê lá em Apocalipse 12, vamos abrir Apocalipse 12? Apocalipse capítulo 12. 2154. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Doze 1, fala assim: um sinal grandioso apareceu no céu, uma mulher vestida com o sol, tá vendo? Tendo a lua sob os pés, tá vendo? Tendo a lua sob os Pés. Então, mostrando aqui, que condição é essa aqui, irmão Rodrigo? Apoiada, né? Está apoiada, né? Essa mulher, ela está com os pés apoiados na lua. Se ela está com os pés apoiados na lua, aqui a condição dela está colocando a confiança. Apoiado é o mesmo que está colocando aqui a confiança. Colocando a confiança. Por isso que é a condição de lua. Por isso que nós falamos que ele está na condição hoje, nosso irmão mais velho, filho varão. Ele está na condição aqui do irmão mais velho, filho varão. A gente vê a condição de lua, mas vai se tornar sol. Mas está na condição de lua. E quando a gente vê a condição que a gente vê que a mulher está com os pés apoiada, a gente lembra da passagem de Cânticos 8, né? Que a gente vê Cânticos 8 ali que fala o quê? Quem é essa que sobe apoiada no seu amado? Quem é essa que sobe apoiada no seu amado? Mostrando a condição. Ela está colocando a confiança no amado dela. Está colocando a confiança no amado dela. E aí você compreende que quando a gente pega aquela palavra que fala de Lucas 6, irmã Diane, que fala assim: aquele que ouve as palavras e a pratica é semelhante ao homem que construiu uma casa. Que casa é essa, irmãos? Qual igreja? Filadélfia. Construiu a casa, a igreja Filadélfia, e lançou a alicerce sobre a rocha. Que rocha é essa, irmã Márcia? Yalcha. A rocha Yalcha? Não, A rocha é Micaial. Ele é a rocha. Aquela pedra de Yalcha, Isaías 28. A pedra já experimentada. A pedra já experimentada. Por quê? Quem foi experimentado lá foi Micaial. Ele foi experimentado, foi sendo trabalhado, foi desenvolvendo, foi crescendo. Há uma pedra experimentada. Então ele é essa condição, ele é essa pedra. Uma pedra já experimentada. E fala, aquele que nessa pedra, aquela que nessa pedra, colocar sua confiança, tá vendo? Colocar sua confiança, vamos lá? Os irmãos entenderam? Que eu estou falando assim, será que os irmãos estão entendendo? Eu fico pensando, será que os irmãos estão entendendo? Yalcha 22. Na Bíblia King James, 28. 28 e 16. 28 porque já fala experimentada. Yalcha 28 e 16. Tô falando rápido, irmão. Vocês falam que eu tô falando rápido, vocês me falam que às vezes eu tô ligado na sexta marcha e tô acelerado. Entendeu? É o livro de Isaías, viu? Yalcha e Isaías, viu, irmãos? Isaías 28. Uhum. 28:16. Eu tô na Bíblia King James. Fala assim, por isso declare ao Eterno: eis que coloca em Sião
uma pedra, tá vendo? Uma pedra, uma rocha já experimentada, uma preciosa pedra angular, para estabelecer um alicerce verdadeiro, tá vendo? Aí você fala verdadeiro, tá vendo? Verdadeiro, tá vendo? Todas as conexões. Quando você entende verdadeiro, você lembra de quê? A verdade que foi o quê? Lançada por terra. Daniel capítulo 8. A verdade que veio a essa terra. Aí fala, já experimentada, uma preciosa pedra angular para estabelecer um alicerce verdadeiro, seguro. Nela está escrito, quem crê em mim jamais será abalado. Jamais será abalado. Aí você vê a conexão com Lucas capítulo 6. Vamos lá em Lucas capítulo 6. Jamais será abalado, né? Aí vamos lá em Lucas 6. Estou na Bíblia King James. Lucas 6, 47. Os irmãos estão chegando. Quem chegou de viagem mesmo, irmão Bruno? Irmãzinha Tânia. Irmão Paulo Henrique. Irmão Paulo Henrique. Foi isso mesmo, irmão Paulo, né? Irmão Paulo Henrique. Seja bem-vindo, viu, meu irmão? Que Deus te abençoe, viu, meu irmão? Seja bem-vindo. E para os irmãos que estão chegando, né, de fora, eu falo assim para os irmãos, tem que vir, sabe, irmão Paulo? Porque esses que estão vindo para cá, esses estão alimentando de perto. E quando você alimenta de perto, você está próximo do seu irmão. Você tem intimidade com o seu irmão para você tirar as dúvidas. Quando você está de longe, como é que você sana uma dúvida sua, você tira uma dúvida? De perto você tem o contato, você está aproximado e fala assim, ô irmão, me ajuda. Você vai criando o bom relacionamento, você está próximo e fala assim, irmão, me ajuda com isso aqui. Eu estou com dúvida. Quando você está de longe, você não consegue saber quem é que é, ainda que você converse. Mas de perto é mais fácil, como o papai sempre fala, é mais fácil você poder ajudar os irmãos. É mais fácil. Igual hoje, irmão Carlos. Hoje está sendo mais fácil, irmão? Bem mais fácil, né? Porque aí você tá vindo, né? Tá vindo, conversa com os irmãos, porque tem a irmã Lucinha, os meninos, né? É até ruim que, por exemplo, no dia a dia de trabalho, é tanta sujeira. Então fica mais fácil, porque por isso que é a família, quem estamos juntos, entendeu, irmãos? Vamos lá, né? Lucas, capítulo 6, versículo 47. Lucas 6, 47. Fala assim, ó. 6:47. Eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, tá vendo? Que vem a mim, mostrando aquele que ouve a palavra e põe em prática. Eu vos revelarei com quem se compara aquele pessoa que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica. Aí fala continuando. É como se fosse um homem que ao construir sua casa, cavou fundo, firmou os alicerces sobre a rocha. Que alicerces são esse aqui, irmão? Não, eu vou perguntar à irmã. Irmã Edna. Que alicerce é esse aqui, irmã Edna? São as duas colunas, né? Alicerce são as colunas, né? Quando a gente fala de alicerce, a gente está remetendo às colunas. Mas aqui está se remetendo agora uma coluna, né? A outra coluna lá já foi trabalhada nela, agora está sendo trabalhada a outra coluna, que agora é a coluna Filadélfia. Vamos lá. Que eles lá também, eles ouviram e também pôs em prática. Então, que pôs em prática, o que Saulo Paulo ele fala? Ó, eu combati um bom combate, completei a carreira e eu guardei a fé. Ele não largou de forma alguma. Ele o quê? Ele guardou a fé. Então, mostrando, né? Quando a palavra chegou para ele, ele guardou, ele reteve. Eu vou assim, não solto não. Então, ali o Espírito trabalhando ali na era de Esmina,
junto com todos nós estivemos lá trabalhando. Os irmãos estão chegando. A gente desceu ali em Pentecoste, ali no tempo de Pentecoste, e fomos trabalhando na igreja, irmão. Até nós recebemos esse corpo. Você vê, nós trabalhamos como espírito. Hoje nós estamos atuando hoje no corpo. Você ganhou um corpo. Por isso que Alcha 51 fala, né? Vós que estão à procura de justiça, né? Nós estávamos à procura de justiça. Então o que Al fez? Al nos deu um corpo. Hoje nós temos um corpo. Então mostrando, começou a ser a justiça ser feita nos dando o corpo. Isso é maravilhoso. Com o tempo os irmãos vão se regozijando ainda mais, né? Aí fala assim: eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica. É como se fosse um homem que, ao construir sua casa, cavou fundo, firmou o alicerce sobre a rocha. Tá vendo? Cavou fundo. Quando fala assim, cavou fundo e firmou o alicerce sobre a rocha, no caso essa coluna, cavou fundo, cavou fundo, cavou fundo. Você lembra de qual passagem? Da passagem do quê? Quando o homem vai procurar o quê? Figo naquela figueira. Que ele fala o quê? Há 3 anos estou o quê? Procurando figo na figueira, mas não encontro. Corte, ele fala o quê? Mestre, me dê mais um tempo, me dê mais um, para o quê? Para que eu possa cavar, adubar, né? Colocar adubo, e se não dá fruto, tu corte. Mas ela deu fruto, está dando fruto, né, amados irmãos? E a gente sabe que está dando fruto, por quê? Porque quando a gente lê em Lucas 8, vai falar, né? A palavra, né, a semente, ela caiu numa terra boa, finalmente, né? Quando fala finalmente é o quê? Tempo do fim, que é o tempo que nós estamos. Fala assim, finalmente, a semente, ela caiu numa terra boa, e ela caiu numa terra fértil. Por ela ter caído na terra fértil, ela o que? Ela produziu frutos, 100 por 1. Aí você lê mais embaixo, fala assim, esses produzem fruto pela perseverança, que é o link com Apocalipse 3 ali, para da igreja de Filadélfia, fala que aqueles que estão sendo perseverantes. Vocês estão vendo? É muitas conexões, irmãos. É grandioso, né? É grandioso, é muita maravilha. Aí voltando aqui, né? Nós lemos lá em Alcha 22, em Alcha 28, Lucas, lá em Alcha, Isaías 28, que nós lemos lá, né? Que aqueles que colocam a sua confiança nele não será abalado. Quem? Na rocha, hoje, Micael, aquele que está colocando a confiança não está sendo abalado. Aí vamos ler, continuar. Eu vos revelarei como se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica. É como se fosse um homem que, ao construir sua casa, cavou fundo, firmou o alicerce, no caso, a coluna, sobre a rocha. E sobrevindo grande enchente, o rio transbordou e as muitas águas avançaram sobre aquela casa, mas a casa não se por ter sido solidamente edificada. Você está vendo? Essa casa ela não se abalou. Aí quando você pega as torrentes, as águas que veio sobre essa casa, você começa a entender, você compreende que essas águas, conforme Alcha 8, que fala, né? Por ter rejeitado as águas de Siloé, que correm mansamente, enviarei as águas bravias. Qual que são as águas bravias? O Emanuel. Quando você vê hoje, essas águas bravias, que são 2 águas, a água que corre mansamente e a água bravia. Quando você vê essa água bravia que está vindo quando essa casa, é esse espírito do erro que quer confundir, que quer trazer o engodo de Satanás, a mentira para Filadélfia. Mas essa casa, ela está sendo o quê? Construída solidamente em cima do quem? De uma rocha bem firmada. Por isso que papai Micael, quando ele traz a palavra, é um alimento que vem direto de Al, boca de Al, trombeta de Al nessa terra. A casa, ela se torna uma casa bem construída. Essas mentiras que vêm
contra nós, irmã, não nos atinge. Nós põe para fora. Por que não nos atinge? Por isso que 1 João 4 vai falar, aqueles que têm o espírito de Al, que somos nós, esses distinguem o espírito do erro do espírito da verdade. O espírito do erro e o espírito da verdade. Mostrando a condição, que esses espíritos, essa condição daqueles que vêm trazer engodo para o nosso meio, a gente consegue. Porque é pelo espírito, a gente sabe que ali não tem palavra de Al. Não tem palavra de Al. Por isso que a família, nós conseguimos, hoje a gente olha para a família, a gente vai olhando, a gente observa, você vê pela conduta, por isso que a palavra fala que nós temos o quê? Que apresentar fruto digno de arrependimento e a conduta, e a gente vai ver o crescimento e da forma que a pessoa anda, da forma que a pessoa fala, aí você fala assim, é um filho de Alcha. É o filho de Alcha. Por isso que lá em Apocalipse 14 fala que esses andam com o cordeiro aonde quer que ele vá, porque na boca deles não se encontraram mentiras. São íntegros. São íntegros. Então mostrando, eles andam com o cordeiro onde quer que ele vá. Toma mais água, irmãos. Boca seca. Isso tudo é mais aquecimento, irmão. Eu já estou fervendo, como diz papai. Fervendo. Então, irmãos, quando a gente vê essa condição aqui, ó, aí a gente vê que essa torrente, ela dá contra essa casa, mas não pode abalar, que essa casa, ela está solidamente bem edificada sobre essa rocha, Micaial, a qual ele traz a verdade, e ele trazendo a verdade, o espírito do erro não vem contra essa casa, que ela está sendo bom, solidamente bem construída. Aí, continuando. No 49, né? 49. Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, tá vendo? Aquele que ouve minhas palavras, mas aqui já estou colocando a condição daqueles que não estão praticando. Aquele que ouve e põe em prática, mostra ser sábio. Por isso que nós lemos no começo de Provérbios, lá no início que fala, né? Ouve, seja sábio. Aqui fala, né? Esse que está ouvindo, não está pondo em prática, não está sendo sábio, irmão. Você, Luiz. Tá vendo, irmão? Aí fala, entretanto, aquele que ouve minhas palavras e não a pratica é como um homem que construiu sua casa sobre a terra. Tá vendo? Sobre a terra. Não tem alicerce, não tem construção bem sólida. Sobre a terra. Sem alicerce. Tá vendo? Sem alicerce. Não tem o quê? Não tem base para sustentar essa casa. Porque uma casa, ela precisa, igual tá aqui, ó. Tem essa construção aqui. Essa construção aqui, ela precisa de quê? De colunas, de alicerce, para segurar, para sustentar. Então, mostra que esse que está ouvindo, mas não a pratica, aí fala, entretanto, aquele que ouve minhas palavras e não a pratica é como um homem que construiu sua casa sobre a terra, sem alicerce, no monte, em que muitas águas chocam-se contra ela, a casa caiu e a sua destruição foi total. Tá vendo? E fala que muitas águas chocam-se contra essa casa. A casa, ela o quê? Caiu. A casa, ela o quê? Caiu. Aí quem são essas muitas águas? Aí é o ponto. Porque Filadélfia também, o mensageiro de Filadélfia, papai, ele também é condição de água. Dá contra essa casa. Qual casa? Aquela que está construída lá em cima, conforme Salmo 137, que vai falar, se Ial não constrói a casa, em vão é o trabalho dos construtores. Mostrando que Ial não está nessa construção.
mostrando, é uma casa que não tem alicerce, mostrando, quando nós chegarmos, essa água dá conta dessa casa ela vai cair, sua destruição vai ser total. Vocês estão compreendendo, amados irmãos? Assim seja. Agora nós vamos lá em Daniel. Vamos lá em Daniel, capítulo 8, né? Os irmãos que estiveram presentes, né? Ontem lá na ministração, ontem, né? De terça, na casa do irmão Deli, né? A gente falou dentro dessa passagem maravilhosa, muito grandioso. Essa palavra, até agora, sabe, irmão Bruno, eu fico assim, muito alegre, porque foi uma revelação assim, que não tem como você não ficar indiferente de Daniel 8. Né, irmão Marcos? Não tem como você não ficar indiferente, porque é muito grandioso o que nos foi esclarecido, né? Por isso que fala em Daniel 12 ali, que os esclarecidos compreenderão. Nós vamos abrir na Bíblia ao Shalom, né? Daniel. Cadê a irmã Iraci? Ô, tadinho. Judiação, como diz papai. Você não esquece do. Você fez? Bom. Gratidão, viu, meu irmão? Vamos lá. Daniel 8. Né, hoje a gente veio aqui, né, irmão Jonathan, ele fez aqui com os irmãos um pouco aqui, né, das respostas dos desafios, e a gente vê a condição assim como eu vou falar assim para os irmãos, a gente vê como é que os irmãos estão afiados, e é isso que se exige, né, da igreja. Isso que se exige da igreja. Isso que se exige da igreja. Por que isso que se exige da igreja? Porque, irmãos, a gente sabe que nós vamos para a maior batalha das nossas vidas, a qual é jogar por terra a mentira, a qual está operando ali em cima há anos e fazendo que esse mundo todo seja enganado. Não nós, mas que esse mundo todo seja enganado. Por isso que quando esse trabalho árduo que papai hoje, de trabalhar a igreja, é para esse ponto de chegar à igreja naquela condição de quando chegar lá em cima, que fala assim, ó, que feliz é aquele homem que ao litigar as portas, ele não ficará envergonhado. Ele não ficará envergonhado, porque ele vai tirar das suas aljavas ali, que é o quê? As flechas, e vai o quê? Vai ser flechas o quê? Certeiras, agudas, são flechas que estão aptas a manuseio da palavra, porque a nossa batalha lá em cima, irmão Carlos, irmão Duda, vai ser na palavra, porque assim como Iau, quando ele vê que essa terra, a gente vê ali a tentação no deserto, você vê ali em Micael ali, na condição ali, quando foi ali para tomar o corpo ali de marcha, tudo foi na palavra. Então, para os irmãos entenderem, porque as denominações, eles criaram aquele rótulo assim, não vai ser espadachim, vai ser, chegar lá, vai ter briga, vai ter guerra, não. É igual quando você pega, vamos olhar para as coisas humanas, assim, para a gente ter como exemplo. Quando você chega, por exemplo, você vai ser levado a um juiz, né? Ali vai ter 2 advogados para defender 2 causas, né? Dos seus, né? Das pessoas ali que está levando aquela causa. E aquele que apresenta melhor argumento, né? Ali que o juiz, ele identifica que for o melhor argumento, aquilo tem causa ganha. E assim será conosco. Porque nós vamos chegar lá
com isso aqui, ó, com a palavra, com domínio, com a gente entendendo que tudo que foi nos ensinado, colocamos em prática aquilo que foi nos ensinado. Por isso que nós vamos chegar lá como flechas agudas, bem afiadas, né? Prontas para ser usadas. Por isso que quando ele tirar das suas flechas, ele não será envergonhado. E eu fico feliz, irmão Bruno. Eu falo assim, sabe, irmão Marco? Toda vez que eu leio essa passagem de Salmos 137, eu fico muito feliz. Não, é 127? É 127. Salmo 127. Toda vez que eu leio, porque eu fico feliz. Porque eu já me olhava naquela palavra e falava assim, essa passagem é pra gente. Essa passagem é para nós. Ele não ficará envergonhado. Por quê? Porque as pedrinhas, essas flechas estão sendo bem trabalhadas. Estão sendo bem trabalhadas, né? Irmão, Sim, meu irmão. lê Provérbios não, Malaquial, na Bíblia King James. 4, só para fazer a conexão que você falou aí. Malaquial. 4, Malaquial 4. Malaquial. Malaquias, viu, irmãos? Na Bíblia King James. 4 o quê? 4:1, né? Malaquial 4:1 fala assim, ó. Pois, com toda a certeza, vem o dia em fogo ardente, mais que uma fornalha. Todos os arrogantes, todos os maldosos queimarão como palha seca na fogueira. E aquele grande dia vem se aproximando depressa. Não sobrará raiz nem ramo algum. Assevera-se o mestre dos exércitos. É só isso, né? É essa. É isso. É isso mesmo, irmão. Gratidão. Quando vem, Pode falar alto para não escutar, irmão. Fala alto. quando vem, mas vou falar só quando vem sobre a casa, Sim. desses vão cair, não vai sobrar nem ramo e nem raiz. Exatamente, que é a condição lá de Lucas, lá que a gente viu Lucas 6, e fala, né? Sua queda será total. Tudo, não vai ficar nada, né, irmãos? Vai ser tirado tudo de lá, né? E aquele que tiver a fé como o grão de mostarda vai dizer à moreira: Arranca-te e replanta-te. e replante-te no mar. Vai sair de lá e vai descer. Verdade. É isso mesmo. Grandioso, né, irmão? Grata Yash. Vamos lá, né? Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. 1569. Daniel capítulo 8, versículo 3. Daniel 8, 3 fala assim, ó. A Bíblia é o Shalom, página 1569. Fala assim, ó. Levantando os olhos para ver, deparei com um carneiro. Deparei com um carneiro. Carneiro, aqui a gente sabe que é quem, irmão Murilo? Falso profeta. Carneiro é o falso profeta. Os irmãos nunca podem esquecer. Carneiro. Quando está falando do carneiro aqui, está falando do falso profeta. Falso profeta, o Papa. Levantando-se os olhos para ver, deparei com um carneiro, de pé, diante da porta. Se ele estava em pé diante da porta, é uma condição que ele estava na condição fazendo o quê, irmão Zé Luiz? Ele estava em que condição aqui? Se ele estava em pé diante da porta, ele estava fazendo o que ali na porta? Na condição de estar ensinando? Hã? Ensinando, irmão? Esse carneiro aqui, ele estava de pé diante da porta. A porta do templo era o lugar que ficava o quê? Sentinela.
Isso não pode sair de forma alguma da cabeça dos irmãos, para a gente entender. Porque quando a gente vai... Hoje nós estamos numa caminhada, irmãos, a gente está no tempo, onde nós estamos entendendo cada ponto está em cima, onde que eram as moradas maiores, os lugares ali do templo, ali do Éden, do Mar Virgem, todos os pontos. Nós podemos, esses detalhes, assim, nós temos que guardar, por quê? Porque nós não vamos aprender tudo aqui, conforme o papai fala, mas o máximo de nós podermos tirar de tudo aquilo que está, e ao estar nos mostrando, nos revelando através do papai, irmãos, a gente tem que pegar tudo, sem deixar escapar nada. Por quê? Porque você vai falar assim, nossa, agora eu compreendo, porque eu já sonhei isso, eu já pensei nisso, entendeu, irmão? Hoje, por exemplo, quando você vê os sentinelas na terra, ali quando você vê ali, igual o irmão Carlos, você viu, por exemplo, quantas das vezes a gente viu falando quando Yahshua entrou ali no templo, ele saiu ali, né? Pegando aqueles homens ali e falando assim, né? Fazendo a casa do meu pai Covid de ladrões, mostrando ali, eles estavam comercializando ali no templo. Aquilo ali mostrava que aquilo tinha uma representação no céu. Mostrando que aquela condição daqueles sumos sacerdotes ali, que estavam roubando, comercializando o templo, é que os comerciantes estão fazendo lá no templo celestial. Eles estão pegando aquelas coisas, das coisas sagradas, das coisas de Yahweh, eles estão comercializando. Por isso que é necessário nós retornarmos, nós tirarmos eles de lá de dentro, porque eles estão o quê? Comercializando das coisas de Yahweh. Você está entendendo, Zé? Esses pontos. Se a gente não pegar as coisas terrenas e compreender com as celestiais, a gente... Entendeu? Vamos lá. Levantando os olhos para ver, deparei com um carneiro, de pé, diante da porta, fazendo o papel de sentinela. Ele tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro. Esse mais alto foi o que apareceu por último. Isso aí depois papai vai explicar para os irmãos, viu? No 4. Eu vi o carneiro das chifradas para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal podia resistir-lhe, e ninguém conseguia livrar-lhes do seu poder. Ninguém conseguia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem lhe aprazia, e tornou-se poderoso. Então, mostrando a condição, quanto que ele alcançou assim, de êxito, o quanto que ele foi reconhecido. Então, mostrando ele numa condição... Aí nós já estudamos a condição de quem lá atrás, de um levita, que era quem? Coré. Coré, que ele o quê? Ele foi alcançando o quê? Êxito. Ele foi alcançando pessoas. Ele foi alcançando fazer que pessoas o quê? Acreditassem nas suas palavras. Na rebelião de Coré, lá de Números 16, né? A gente vê isso. Que quando a terra abriu, engoliu Coré e toda ali a família e mais o povo que estava com ele, foi porque muitos creram nas palavras de Coré. Conseguiu trazer para o povo o quê? Uma confusão. Por isso que nós entendemos que Coré, lá atrás, ele é uma representação do falso profeta, que é o sentinela que estava lá em cima, que ele o quê? Ele comercializou. Aquele sentinela, o que ele se vendeu. Nós vamos ver isso. Irmão Jonah trouxe um link maravilhoso ontem. Não tem como não regozijar, irmão. Assim que os esclarecimentos, assim, os pontos que o Pai vai nos mostrando, né? Para a gente entender todos os pontos. Aí fala, né? No versículo 4, Daniel 8:4. Eu vi o carneiro das chifradas
para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal podia resistir-lhe e ninguém conseguia livrar-lhe do seu poder. Ele fazia o que bem lhe aprazia e tornou-se poderoso, tá vendo? Tornou-se poderoso, reconhecido. Era um levita, lembrando de Coré, mas se tornou conhecido. Um sentinela que fazia a função ali de sentinela, que se tornou conhecido. Por quê? Porque queria assumir um papel de sumo sacerdote. Continuando. Eu considerava com atenção quando vi um bode. Tá vendo? Agora já está falando do bode. O bode aqui é quem? Lúcifer, Satanás. Eu considerava com atenção quando vi um bode que vinha do ocidente e havia percorrido a terra inteira, tá vendo? E havia percorrido a terra inteira sem sequer tocá-la. Você vê que esse bode, ele veio percorrendo a terra inteira, mas sem sequer o quê? Tocá-la. Aí papai já trouxe o estudo, que nós já entendemos. Por isso que eu não posso tomar café, mano, me dá azia. Que nós... Esse bode, ele vinha percorrido a terra inteira, mas sem sequer tocá-la. Porque Iau, ele faz as coisas tão perfeitas que quando vocês vê Abraão fala, Abraão, toma o deserto. Onde que tu colocar as plantas dos teus pés, te darei como herança. Aí você lembra de quem? Que Abraão é a representação, que Abraão é o pai da fé. Você pega aqui na frente, você vê quem? Você vê a fé. Você vê o filho varão. Você vê o papai e a mulher. Você vê lá Abraão e a mulher, Sara. A mulher confiou em Abraão. Abraão confiou em Iau. Aqui na frente, o filho varão, Micael, ele que fala por boca de Iau. Iau fala e ele traz para a igreja. E a igreja, a mulher, que é a condição ali de Sara, que confia nele. Vocês estão vendo? E onde que põe as plantas dos teus pés. Aí você vê que quando a gente lembra de Jó 1,6, Jó 1,6 vai falar, de onde vens? Ele fala, veio de andar a terra, rodear a terra e andar a esmo. O que é andar a esmo? Eu expliquei isso lá na terça-feira ontem. Andar a esmo é o que, irmão Alberto? Hã? Andar a esmo. Rodeando a terra. Não, mas rodear a terra a gente sabe, mandar a esmo. Irmã Márcia tá doida para responder, tadinha? Judiação. Hã? Sem sentido, sem propósito, sem nada. Porque não tem nada para ele aqui. Tava andando sem rumo. Sem objetivo. Isso, a palavra sábia que você usou. Sem objetivos. Não tem objetivo. Por quê? Porque não foi dado. É diferente quando a gente pega a condição de Abraão. Que Abraão, Iau fala, Abraão, onde que tu colocar a planta dos teus pés, tomará por herança. E quando fala tomará por herança, é a condição que Filadélfia não está andando essa terra a esmo. Filadélfia não está andando essa terra em vão. Filadélfia não está. Por isso que nós lemos lá em Gálatas 6, né? De Iau não se zomba. Aquele que o quê? Isso, aquele que semear, aquele colherá. Vamos abrir lá, irmãos. Vamos abrir lá. Página 2038. Aqui, ó. Vamos aqui, ó. Gálatas 6, onde nós voltar lá. Gálatas 6, versículo 6. Gálatas 6, página 2038. Né? Por isso que a gente vê que Filadélfia não está andando aqui nessa terra, hein? Vão. Não está andando aqui como Satanás, ele está andando a esmo. Aí fala aqui, ó. Quem é instruído na palavra, torna participante em toda sorte do bem daquele que instruiu, mostrando. O filho varão está instruindo a igreja. Então torna-se participante de toda da sorte de bens daquele que instruiu. Sorte de bens, mostrando. Quando o filho varão,
a gente vê a condição, quando ele herdar a herança, ele, ainda sendo dono de tudo, mostra, né? O herdeiro, ainda sendo dono de tudo, não se o quê? Não se difere de escravo, mostrando trabalho igual a todos. Hoje está na condição que está trabalhando igual a todos, mas é dono de tudo. Então, mostrando, se esses que estão buscando, se esses estão aplicando dele, torna-se participante de bens junto com ele. Mostrando, quando ele está tomando a terra por herança, ele está pisando, nós também estamos recebendo a herança junto, porque confiamos, andamos com ele. E ele trabalha até desde tempos antigos, né, amado irmão? É grandioso, irmãos. É grandioso. Vamos voltar aqui. Daniel capítulo 8, versículo 5. Aí fala assim, ó. Eu considerava com atenção, Daniel 8, 5, página 1570. Eu considerava com atenção quando vi um bode que via do ocidente e havia percorrido a terra inteira, sem sequer tocá-la, mostrando, né? Não vai tomar posse de nada. Por isso que a gente vê a condição também, falar assim, tocar a ponta dos teus pés, falar para Abraão, a condição que você vê quando a serpente ela caiu a primeira vez, ela rastejou, mas não tinha pé, para não tomar posse de nada. Entendeu? Sem sequer tocá-la. E o bode tinha uma, deixa eu o quê? Um chifre magnífico entre os olhos. Ele aproximou-se do carneiro, né? Do carneiro, com os dois chifres que eu vira de pé diante da porta e atirou-se contra ele no ardo de sua força. Então, mostrando, né? Atirou-se contra ele, mostrando a condição que ele foi o quê? Ele foi jogado por terra, ele foi lançado nessa terra, que é a condição ali de Atos 1, né? Que Atos 1 ali, a gente vê que Judas o quê? Judas, ele o quê? Caiu de cabeça. Ele caiu de cabeça. Uma pedra. E Judas, ele fez o quê? O que Judas fez? Traiu. Com o quê? Com preço de terreno. Ele foi o quê? Comprado. Ele foi se vender, ele foi comprado. Agora abre aquela passagem de Ezequiel que você trouxe, que você tinha me falado. Ele comprou por salário da iniquidade. Está em qual página? 16, versículo 16. Aqui, ó. Ezequiel 28, 16. Aí quando você lembra do falso profeta, que ele foi tirar lá de cima, né? O carneiro, ele foi tirado por quê? Ele foi comprado. Para o quê? Por um salário de um terreno. O que ele comprou aqui embaixo, irmão Murilo? Comprou a Igreja Católica. Ele comprou o Vaticano, né? Tá lá no coração dos mares. Ele tá lá. Hoje foi o quê? Foi o preço, né? Tá lá. Aí você vê que a condição de Judas foi comprado, né? Por aqueles homens. Então, quando você vê aqui, ó. Aí vamos lembrar lá de cima. Aí fala aqui, ó. Em virtude do teu comércio, ó, pra você ver, ó. Em virtude do teu comércio, que tá falando aqui de Satanás. Em virtude do teu comércio, em virtude do teu comércio intenso, te encheste de violência e caíste em pecado. Então lancei do mundial como profano. Aqui tá falando aqui, ó, em virtude do teu comércio. Aí fala, qual que é a outra parte, irmão, que eu queria ver? Aqui é 28, 18, irmão, esse versículo, né? aqui, ó. Aí 28, 18. Aí fala aqui, ó, 28, 18. Em virtude da tua grande iniquidade, por causa da desonestidade do teu comércio, profanaste o teu santuário. Então, quando fala em virtude da tua grande iniquidade, aí quando você lembra de Atos, você vê que Judas ali, ele o quê? Ele comprou um terreno com preço do quê? O salário da iniquidade. Aí você vê aqui que Satanás, ele é o quê? Comerciante. Então, mostrando a condição que aquele que estava lá em cima, o falso profeta, que era o carneiro, ele estava o quê? Comercializando com Satanás.
Por isso que foi o preço da iniquidade, mostrando aqui, né, a condição aqui, quem era com quem ele estava negociando. Gratidão, viu, irmão? Aí, irmãos, quando a gente vê a condição dali, aí você vê, né, o falso profeta que foi tirado e foi jogado na onde? Ele foi jogado por terra. E ele está na onde hoje? Ele está no coração dos mares. Aí, irmão Marco, não sei se você já sabia, né? O seu irmão Bruno, vamos abrir, né? Primeiro, vamos abrir lá em... Vamos abrir Apocalipse primeiro. Vamos abrir Apocalipse 13. 13 anos. Nova tradução na linguagem de hoje. Apocalipse 13, versículo 11. Apocalipse 13, versículo 11, né? Eu estou aqui na Bíblia. NTLH, né? Nova tradução. Essa nova tradução. O irmão Ed já até postou lá no grupo, lá os irmãos já viram, né? Então fala assim, ó. Apocalipse 13, 11. Então vi outro monstro, ó. Então vi outro monstro que subia da terra. Ele tinha 2 chifres, parecido como de carneiro. Parecido como de carneiro, mas falava como o dragão. Então tá mostrando aqui que esse que está subindo, conforme a gente viu na Yahushalem, na King James, a gente não encontrou, que tá falando da besta. Mas aqui a gente viu que tá falando do monstro. Aí vocês vão entender porque tá falando de monstro. Aí fala bem aqui, ó. Então vi outro monstro que subia da terra. Ele tinha 2 chifres, parecido como de carneiro. Aí você entende esse carneiro aqui, que tomou chifrado, ele foi lançado, jogado por terra, mostrando esse carneiro é o falso profeta, que está em Apocalipse capítulo 13, que fala que vi esse monstro, então vi outro monstro que subia da terra, ele tinha 2 chifres, parecido como de carneiro, mas falava como um dragão. Agora nós vamos lá em Alcha, 27. 1293. Gratidão, viu, irmão? Hã? Aí nós vamos em Alcha 27. 1293. E Alcha 27, 1. E Alcha 27, 1. E Alcha 27, 1. Fala assim, ó. Naquele dia, punirá Ial com sua espada dura, grande e forte. Leviatã, serpente escorregadia. Quando tá falando de serpente, irmão Carlos, tá falando de querubim, viu? Aí fala assim, Leviatã, serpente escorregadia. Leviatã, serpente tortuosa. Matará o monstro que habita o mar. Matará o monstro que habita o mar. Então aqui nós estamos vendo que está falando de 2 serpentes, que está se enquadrando 2 querubins, mais um aqui que não é querubim. Por isso que faz a referência de 2 ali que são querubins e um ali que era um filho de Alcha, mostrando que não era da linhagem dos querubins. Por isso que fala, punirá Leviatã, serpente escorregadia, Leviatã, serpente tortuosa, e matará o monstro que habita o mar. Aí você lembra onde que ele está habitando? No coração dos mares. Vocês estão vendo? Aí nós vamos voltar lá agora de novo. Apocalipse 13. Apocalipse 13, 11. Aí fala, então vi outro monstro que subia da terra, ele tinha 2 chifres, parecido como de carneiro, tá vendo? Aí eu fico assim, sabe, irmão Marco, irmão Bruno? Eu falo assim, eu ficava com aquele negócio encucado na minha cabeça, que eu falava assim, de cordeiro, irmão, como cordeiro, entendeu?
Aí hoje a gente entende por que carneiro. Por que carneiro? E hoje a gente vê, mediante a administração que o papai trouxe, Daniel 8, você vê que aí a gente vê por que carneiro. Porque o único que pode ser como cordeiro imolado é aquele que é santo, aquele que é puro. Não esses. E ela não ia dar essa honra para eles, não. Aí fala aqui, então vi outro monstro que subia da terra. Ele tinha 2 chifres, parecido como de carneiro, mas falava como um dragão. Aí igual o irmão Davizinho me falou, me lembrou, né? Aí Lucas 22, o que, irmão Davi? Lucas 22, 3. Isso que eu gosto, todo mundo conectado. Lucas 22, 3. Página 1827. Lucas 22, versículo 3, né? Você vê que ele o quê? Ele parecido com um carneiro e falava como um dragão. Aí você vê aqui, ó, Judas aqui, ó. Satanás entrou em Judas, no caso de Aldo, chamado Iscariotes, do número dos 12. Satanás entrou em Judas. Então é a condição que quando Satanás entra em Judas aqui, que a gente sabe aqui que Judas e Aldo aqui eram da família ali de Alcho. Dos irmãos ali tinha Tiago e tinha Judas que era Alda. Então quando você vê essa condição aqui, é uma condição celestial que quando ele cai, ele aqui, o espírito, no caso de Satanás, começa a falar na boca dele. Por isso que você vê Judas aqui, ó, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, do número dos 12. Aí na Apocalipse 13, aí você vê em Apocalipse 13, né? 11, que fala: então vi outro monstro que subia da terra. Ele tinha 2 chifres, parecido como de carneiro, mas falava como um dragão, mostrando que hoje ele na terra, quem está falando na boca dele é Satanás, mostrando essa condição. Por isso que quando a gente vê lá atrás, quando você pega a condição ali de Coré, o coração dele, o íntimo dele já estava corrompido. Ele querer almejar algo maior. Foi a condição também de Satanás, de querer almejar algo a mais. E o espírito o quê? Saiu. O espírito ali saiu dele. Então essa condição, quando você vê aqui, ó, a gente vê essa condição aqui do carneiro, né? E ele fala, ele aparece de carneiro, mas fala como um dragão. Ele é como carneiro, mas fala como um dragão. Aí a gente vê essa condição. Por que fala como dragão? Porque aí você vê a condição hoje. Nós temos 2 anciãos hoje, né? O ancião que fala por Ial, e nós temos o ancião que fala por Satanás nessa terra, que ele se vendeu, ele já se comercializou, mostrando, ele não recebeu esse terreno, ele não recebeu ali o Vaticano de graça. E por isso que hoje todos estão sendo embriagados com o vinho de sua prostituição. Nações, povos, multidões e línguas. Quando você vê Apocalipse 16 ali, 4, 16, 6, vai falar o quê? O anjo que voa com o evangelho eterno, anunciando o evangelho da salvação. Nações, povos, multidões e língua. Você vê que ele está imitando em tudo. Um está anunciando o evangelho da salvação e ele está anunciando a perdição para o mundo. Então, para os irmãos compreender. Então, ele conseguiu alcançar, sabe, Martuzinho, o ofício que ele queria. Coré ali, ele queria alcançar o quê? Ele almejava ali ser sumo sacerdote. Ele não se contentava na função de levita. É a condição do carneiro. Lá ele não se contentava naquela condição que ele se encontrava de sentinela. Mas ele se vendeu e hoje você vê que hoje ele está o quê? Numa condição de quê? De líder, de um sumo sacerdote, de um ancião. Hoje. Mas você vê que tem um preço, né, irmãos? Por isso que Apocalipse 19 fala, né? Vamos lá em Apocalipse 19, o que fala? Qual que é o preço? 2.163.
Apocalipse 19 o quê? 19. Apocalipse 19. Apocalipse 19. Por isso que fala assim, ó. Vi então a besta reunida com os reis da terra e seus exércitos para guerrear contra o cavaleiro e seu exército. A besta, porém, foi capturada juntamente com o falso profeta, o qual, em presença da besta, tinha realizado sinais com que seduzisse os que haviam recebido a marca da besta e adorado a sua imagem. Então, o que está falando aqui, ó. Vi então a besta reunida com os reis da terra e seu exército para guerrear contra o cavaleiro. Nessa parte não, que vai lançar no lago de fogo. É aqui mesmo, continuando. Aí fala, continuando. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo, tá vendo? Ambos foram lançados vivos no lago de fogo, que arde como enxofre. Então, mostrando aqui, ó, ambos foram lançados vivos, que é a condição lá de Coré, que quando na rebelião a terra se abriu, né? E ali eles foram o quê? Eles foram lançados vivos, né? Para os irmãos entenderem. Assim eu falo assim para os irmãos, é tão grandioso, irmãos, o entendimento que nós já alcançamos assim, que eu chego em casa, eu fico assim tão maravilhado, que essa semana eu fiquei meditando, sabe? Eu fiquei observando assim, como que as escrituras, ela é maravilhosa, ela conversa conosco o tempo todo. Eu conversando assim com o papai um pouco lá no salão, e a gente falando do candelabro, e poucos irmãos aqui eu tive essa oportunidade de falar, né? Sobre essa passagem. Quando você pega ali a condição do candelabro, né? A palavra fala assim, ó. Se alguém, né? Primeiro fala assim, se te roubar, né? Se te tomar, né? O manto, dê também, né? Não recuse, né? Não recuse a túnica. Se te tomar o manto, não recuse a túnica. Então você vê a condição, né? Aí você lembra, né? O candelabro. A palavra fala assim, não se acende o candelabro, se põe debaixo de uma cama, mas antes coloca no lugar mais alto, né? Aí você lembra, olha para você ver, irmão Marco, irmão Bruno. Você pega a condição assim, você vê. Quando Ial, né? Ali, ele fala assim, em tua mão entregue o meu espírito, né? Ial não pediu ali o espírito, né? A condição da túnica, mas ele quis dar. Porque quando você lembra da condição lá atrás, Ial, ele desceu essa terra, ele abriu a condição de rei e veio aqui na condição de quê? De servo. Ele vem nessa terra na condição de servo. Ial, ele vem essa terra na condição de servo. E quando ele entrega o seu filho, ele fez da mesma forma. Ele colocou a condição. Meu filho também vai numa condição também igual a mim. Eu também estou despindo ele da condição dele. Ele vai na condição de Micael, ele não vai na condição de plenitude. E ele desce na condição sem estar pleno. Ele desce na condição de Micael. Ali, nos lugares, é na onde? No inferno. Ele vai no inferno, ele vai no seio de Abraão. Ele vai nos dois lugares, ele vai no inferno e vai no seio de Abraão. E quando você vê que ele vai no inferno, e é tão, irmãos, é grandioso demais. Eu fiquei me perguntando assim, mas por que ele não foi na plenitude? Mas por que ele foi na condição de Micael? Por que ele não foi na condição da plenitude, mas foi na condição de Micael? Porque na condição de Micael, na condição da plenitude, de Ausch ali, ele sonda o íntimo. A condição de Ausch ali, ele está pleno. Ele sonda o que há no íntimo, no coração. Mas ali, o intuito era que todos viessem pela palavra.
Não, porque se sondasse, sabia quem ia e quem não ia. Por isso que ele despir, né? A lei da plenitude, desce na condição de Micael, ele leva a palavra. E todos ali que creram pela palavra, e eles sem o quê? Sem sondar o íntimo, porque se sondasse o íntimo, saberia o que haveria no coração de cada um, qual os que criam e os que não creram. Por isso que foi na condição de Micael. E é perfeito, irmãos, e é maravilhoso. Por isso que a gente vê essa grandeza desse entendimento. Por isso que o que papai me comentou, né? Se eu estou comentando assim para os irmãos, nosso retorno para a batalha, certo que quem vai batalhar é o exército, ele vai ficar em silêncio, porque ele já sabe o som do íntimo, já sabe, então vai deixar o exército que foi capacitado fazer conforme a vontade dele. Isso é muito grandioso, irmãos, muito grandioso. Então, se eu falo para os irmãos, da igreja, todos nós, hoje assim, estamos em buscar em santidade, né? Buscar e estar em santidade perfeita, né, irmão? Cada irmão, Jonathan, eu gosto sempre que eu vou... foi no banheiro, né? Ali conforme Tessalonicenses 5:23, que fala, né? Que ao da paz vos conceda santidade perfeita, espírito, alma e corpo, até o dia da vinda do Mestre, até no dia da plenitude. Então, que nós mantemos essa santidade perfeita, irrepreensíveis. Entendeu, amados? Então, aplicando-te, né? Aplicando na palavra, no ensino, na exortação e na instrução, que nós possamos estar aplicando isso na nossa vida. Por isso que fala, né? Aguardando, né? Esperando a minha chegada, aplique-te aos fiéis, né? Os fiéis quem? A igreja. Porque os olhos de Al estão sobre a terra, né? Procurando esses, mostrando, aplique-te a esses, né? O ensino, a exortação e a instrução, né? Na conduta, na palavra, né? E fala no amor e na fé. Assim seja, amados irmãos. Assim seja, né? Sim, irmão Carlos. E aqui no Tito 2, no versículo 7, fala bem assim: sê tu mesmo modelo de belas obras, íntegro e grave na exposição da verdade, exprimindo-se numa linguagem digna e irrepreensível, para que o adversário, nada tendo o que dizer contra nós, fique envergonhado. Exatamente isso, viu? Gratidão, viu? Depois dessa passagem, você pode pegar, você pode fazer o link, né, com a passagem lá de 1 Timóteo lá, 4, e faz conexões e posta. Eu gosto, irmão, porque eu gosto de ouvir os irmãos, quando a gente vê que é rico, né, as conexões dos textos, os irmãos podem fazer os links e eu falo assim, pode postar lá. Tanto eu, todos os amados irmãos anciãos aqui, a gente vê quando está conexão. Quando é uma palavra que não tem conexão, eu falo assim, irmão, vou meditar. Vou meditar porque não tem como, porque às vezes é em cima de outro contexto, então às vezes não se encaixa no que a gente está trazendo o estudo, né? Gratidão, né, amados irmãos? Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, e assim seja feita a vontade do papai Yalcha, assim seja.